Não sei como. As desculpas que os homens dão pra sumir depois que eles conseguiram aquilo que eles queriam estão cada vez mais criativas. Eu morri rindo com isso. Ela falou que eles se conheceram e começaram a conversar, tipo, todos os dias, de manhã, de tarde, do bom dia ao boa noite. O famoso conversar do bom dia ao boa noite. Eles não moravam na mesma cidade, mas depois de um mês intenso, ele foi visitar ela. Passamos o final de semana juntos e o encontro foi bem legal. Quando foi embora, ele mandou uma mensagem dizendo que eu era incrível e que nosso encontro tinha sido perfeito. E desapareceu. Um clássico aí que acontece nas melhores famílias. Ela mandou assim: a gente nem se falou mais depois que você veio. Era só tarará mesmo? Só pra eu saber aqui. E aí, não, hahaha, claro que não, menina. Como tu pôde supor um absurdo desse da minha pessoa? Até mesmo porque a gente vai se ver de novo. Mas sim, esqueci de como a gente tava conversando. Desculpa, lindo. Esqueci, é maravilhoso. Esqueci de ti. Por umas semanas aqui realmente esqueci, mas agora obrigado por me lembrar. Como tá tudo por aí? Por aqui, bem chatinho pelo frio. Minha boca começou a rachar, o que me furta bastante. Me furta? Não faz sentido. A boca começou a rachar. Ah, não, agora eu entendi. Agora tudo tá explicado por que tu me comeu e sumiu. Porque a boca arde toda hora e eu tenho que ficar passando manteiga de cacau e fico com a boca de quem acabou de comer um frango assado. Não. Desculpa, gente, não queria rir. Mas ela, tipo, querido, você falou que estava apaixonado e do nada desapareceu do mapa. Poderia me dar explicações? E ele, minha boca tá rachada, tô toda hora passando manteiga de cacau, é uma loucura. Tô sem tempo pra... E mais um caso clássico de leitada e ghost aplicado com sucesso. Essa madame aí das mensagens só passou por esse tipo de situação porque ela se entregou intimamente para um cara que ela só conhecia pela internet. Existe a forte possibilidade de ter sido no pelo mesmo. O cara, por sua vez, pode não ter gostado de algum detalhe, né? Alguma coisa ali que ele pensou que era de um jeito pelas fotos e viu na prática que era de outro. Mas mesmo assim o cara não deixou de empurrar na futura esposa de alguém só para não perder a viagem. Só de ruindade, rapazes. É raro, mas acontece sempre, né? Se o cara tá conversando com a guerreira um tempão, só jurando, mandando fotos sugestivas, conversas ensalsichantes, só prometendo que o dia que ele fosse até a cidade dela, o negócio ia ser agitado, ia ser dentro. E depois de tudo isso, ficaria feio pro cara se ele chegasse lá, mesmo que ele se deparasse com uma situação diferente das fotos. Em muitos casos, o que costuma decepcionar bastante os rapazes, que eu já passei por isso, é a largura da guerreira. Eu mesmo, quando era mais jovem, conversava com uma senhora que morava numa cidade próxima, em que ela era bastante fotogênica e tudo, uma pessoa sensacional, só do pescoço pra cima, extremamente bem maquiada, humorada, não me deixava no vácuo. Eu até estranhei por um momento, mas eu achei que a minha hora tinha chegado. Eu falei, finalmente, é dentro. A cidade dela ficava a mais ou menos 1 hora de onde eu morava, de motinha, e chegou um determinado dia que eu falei, partiu, vou lá conhecer essa fulana. Coloquei a cueca da sorte e meti o pé na estrada. E quando eu cheguei lá, com as expectativas nas alturas, me deparei com uma situação muito maior do que eu imaginava. Fui enganado. E olha que o certo era eu nem falar nada, porque eu também tô ligeiramente acima do peso, mas a guerreira tinha um braço de merendeira que eu falei, ah não, eu quero meu dinheiro de volta. E olha que eu não tinha pagado nada. Mas e o tempo que o cara gastou? E as horas de dedicação que ele ficou ali pensando o que ia escrever pra guerreira pra manter a conversa acesa? Aí tudo isso pra chegar na hora e falar, ah não quero. Negativo, ajoelhou, tem que rezar. Eu me decepcionei porque a guerreira era mais roliça do que eu imaginava. Eu também era um pouquinho, né? Então ficou meio que no 0 a 0 ali, mas ela era muito mais que eu. E as fotos que ela me mandou me enganou completamente, porque essa madame já dominava a milenar técnica de tirar foto enganando ou escondendo essa parte aí, que é o que interessa, né? O corpício da guerreira. E eu, que nem um otário, cheguei lá, vi a situação, mas fui em frente. Engoli o choro, agi com naturalidade como se nada tivesse acontecendo. Não sei se a guerreira chegou a perceber alguma coisa, porque a decepção é grande, né, senhores? É enorme nesse caso. E o que me deixou mais espantado foi que eu tentei um algo a mais, já tava ali mesmo, não queria perder a viagem, e a madame começou a fazer doce pra mim. Falou que hoje não. E eu engoli o choro, né? Vou fazer o quê? Eu jurava que eu ia casar lá aquele dia, já tava tudo certo. As conversas que eu tinha com essa madame já era conversa de gente sem vergonha, só falando de safadagens, e mesmo assim chegou na hora do vamos ver, a madame falou que ainda não estava preparada. Ai,
falei, eu preciso de um tempo pra saber se eu realmente isso que eu quero. E eu já tava quase colocando pra fora. Não foi no começo da conversa que ela falou isso, foi na hora que a veia do pescoço já tava quase estufando, a hora que eu já tava entregue ali naquela situação, inclusive apalpando a guerreira, senhores, e ela teve coragem de me dar esse banho de água fria na hora que a chapeleta tava um osso. Eu falei, ah não, miserável, não brinca não, o que vai ser de mim agora? Tem que pegar a estrada 1 hora andando de moto, um perigo, arriscando a minha vida, tudo isso por causa de uma guerreira que era bem maior do que eu, e eu me considero aquele tipo de homem que nem sou tão exigente assim. Pra mim a guerreira só tem que ter higiene, ser minimamente simpática, não ter nenhum defeito físico, né, porque eu não sei lidar muito bem com isso, e ela não pode ser mais pesada do que eu, se não for pedir demais. Mas como todo castigo pra gado é pouco, e eu aquele tempo era o puro creme do gado, jamais eu sairia de moto quase 100 km pra conhecer uma pessoa que eu conversava na internet, porque isso nunca dá certo. O ideal mesmo é, com o advento da tecnologia, fazer pelo menos uma chamada de vídeo, né, só pra dar aquela conferida. Eu não fiz isso na época, porque se eu não me engano era só Orkut e essas coisas. Nesse dia eu jurava que eu ia empurrar nessa madame, não só pelas conversas que eu tinha com ela pela rede social, mas que no começo ela foi recíproca. Como eu falei, o negócio tava quente ali, inclusive ela também chegou a dar uma apalpada de reconhecimento na chapeleta pra ver se era isso mesmo, e ela viu que a fera tava enjaulada, e eu tava ali naquela situação, já colocando a guerreira pra trocar de marcha ali na chapeleta, extremamente rígida. Uma teta já estava pra fora nesse momento, pra você ver como que tava a situação. Não tinha ninguém na casa da guerreira, não tinha nenhuma desculpa plausível pra ela falar que não queria, mas fazer o quê? Não é não, né? Eu acho que por um momento ela sentiu que eu fiquei um pouco decepcionado com a questão da pança, mas eu também senti por um momento que ela ficou decepcionado com a questão da minha pança também. Então se fosse isso, tava 0 a 0, né? Não tinha motivo pra guerreira fazer isso comigo. Enfim, chegou uma hora que a madame deu essa resposta negativa, recolheu a teta, e eu falei, ah miserável, tudo bem, eu vou agir com naturalidade e elegância, eu vou fingir que eu sou um homem compreensivo e que eu tenho a cabeça aberta, não tô com pressa pra fazer essas coisas e quero ir embora, só de raiva também. Beleza, falei pra ela que tudo bem, eu iria esperar o momento dela, a gente se despediu e eu toquei de moto embora depois de novo, e caiu uma chuva lazarenta no meio do caminho que eu não enxergava nada. Não sei como eu cheguei em casa aquele dia, eu só enxergava os faróis na pista. Cheguei em casa injuriado, aquele tempo eu não frequentava casa de massagem, e mesmo assim, senhores, para encerrar com chave de tolete, eu não encerrei as conversas com essa madame depois disso. Fiquei meio chateado uns 2-3 dias, mas mesmo assim continuei conversando com ela, e quem me deu o ghost depois pela rede social foi ela. É por isso que eu falo, não vale a pena em nenhuma hipótese você ser gado de guerreiras pela rede social, e também não vale a pena, igual essa madame aí do vídeo, você entregar a paçoca pra um cara desconhecido, porque ele vai fazer a parte dele como se não houvesse amanhã, vai até as ovas mesmo, com toda a disposição, porque mesmo que é uma pessoa que você nem sente tanta atração assim, mas por ser uma novidade, é dentro com toda a disposição. Eu mesmo, nesse dia da história que eu contei, não tinha intenção de ter relacionamento sério com aquela madame, mas para um relacionamento casual eu tava uma onça, era comigo mesmo. E se ela não tivesse resistido aos meus encantos esse dia, seria dentro, com certeza. Eu tinha pouquíssima experiência, não tive contato com praticamente nenhum desbeiço emocional até aquele momento da minha vida, e eu queria porque queria. Se deixasse eu esfregava até a cara, mesmo não sentindo tanta atração física assim pela guerreira, tudo isso porque eu tava com disposição. Mas tudo bem, né, senhores, o tempo passou e eu sofri calado. Aprendi essa dura lição, nunca mais cometo esse erro, e eu espero que essa madame aí dos prints também, que ainda fez questão de divulgar a história dela, que ela consiga refletir um pouco, porque essa história aí é um pouco vergonhosa pra madame, né? Se entregou pro cara e ainda cobrou o cara mandar mensagem pra ela, e o cara inventou que tava com a boca rachada, que nem um frango assado, e essa é a pior justificativa de todos os tempos. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito disso, e me respeitem aí nos comentários, hein, rapazes? Eu contei minha história aqui, mas não tenho o menor orgulho dessa passagem da minha vida. Além disso, eu te convido a juntar-se à Teta dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!